Alexandro Bernabei é um dos pilares e um dos principais destaques do Internacional nesse atual momento do Colorado. Entretanto, a sua passagem nem sempre foi vivida de bons momentos, já que Eduardo Cudê não utilizava o jogador. Atualmente, ele é um dos destaques do futebol brasileiro desde a chegada do técnico Roger Machado. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024, dia onde o Internacional se reapresenta no CT Parque Gigante para começar a pensar e se preparar para o jogo diante do São Paulo, duelo que ocorre no Morumbi no próximo domingo às 18 horas e 30 minutos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas estamos aqui hoje para falar sobre Alexandro Bernabei, o jogador que está encantando o torcedor do Inter e também o futebol brasileiro. Mas antes da gente falar sobre os números do jogador nessa temporada e desde que ele assumiu essa condição de titular, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo e, claro, te inscrever no canal. Vamos tentar chegar nessa marca dos 2.000 inscritos neste primeiro mês de projeto. Pessoal, bora falar do Internacional e principalmente do Alexandro Bernabei. A minha ideia hoje é mostrar o tamanho do destaque que o Bernabei tem e também para a gente tentar esclarecer algumas coisas, e eu peço muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre essa passagem do Bernabei pelo Beira-Rio, e porque ele é um jogador de 23 anos, o Inter contratou ele lá em março dessa temporada, justamente com um objetivo: treinar o jogador e colocá-lo à disposição da comissão técnica, na época o Eduardo Cudê, para ser um concorrente, um substituto, uma alternativa ao René. A ideia do Internacional, obviamente, já era preparar esse meio de campo para um novo lateral esquerdo, mesmo que o René fosse, melhor dizendo, um homem de confiança do Eduardo Cudê. E mais do que isso, ele era um titular absoluto, não se pensava numa mudança. Mas em determinado momento da temporada ele poderia se lesionar, poderia ficar de fora, poderia ter cartões e a partir disso seria necessária a opção, ao menos no banco de reservas, de um lateral. E o Bernabei chegou, só que com o técnico Eduardo Cudê, ele acabou, pessoal, tendo 90 minutos apenas. E eu tô com os números exatos aqui, foram 19 jogos do Bernabei na era Eduardo Cudê. Ele ficou 19 vezes à disposição, ele só jogou um jogo, que foi aquele contra o Real Tomayapo no estádio Beira-Rio, onde inclusive ele foi uma das principais opções de escape, um dos principais jogadores do Inter naquele empate, aquele jogo horroroso entre Internacional e Real Tomayapo. Depois daquilo, ele nunca mais teve chance. Teve a oportunidade de entrar e o jogo acabou, ou o Inter precisou fazer uma outra alteração por lesão ou por suspensão, não me recordo exatamente. Mas o fato é que são 18 jogos em que ele fica no banco assistindo e apenas um jogo que ele participou. Nesse único jogo, inclusive, ele foi titular. E a partir disso, pessoal, ele quase deixou o Beira-Rio. Ele quase saiu do Inter, ele chegou a negociar uma ida para o Independiente de Avejaneda. O Independiente gostaria de contar com o jogador, tentava negociação com o Inter, com o Celtics da Escócia, mas não conseguiu chegar a um acerto e ele acabou permanecendo. Mas o Bernabei esteve muito próximo de deixar o Internacional em meio a essa temporada, porque ele não era utilizado pelo Cudê. O Cudê chegou a colocar o Robert Renan como lateral esquerdo, então o Robert Renan estava à frente, né, do Bernabei nas opções para ser o lateral. Então ficava, né, aquele momento e aquela situação onde o Bernabei não ganhava as oportunidades. O próprio Bernabei esclareceu essa situação, né? Ele disse que ele gostava de ter um lateral mais ofensivo, que era o Bustos naquela oportunidade, e o outro lateral teria que ser mais defensivo, e o Alexandro Bernabei é caracterizado por ser esse jogador mais ofensivo. Só que daqui a pouco eu vou trazer os números do Alexandro Bernabei nessa temporada. E erros defensivos, ou se podemos dizer assim, um jogador que não participa das ações defensivas do time, ele não se encaixa nesse perfil. Mas isso é um tema para daqui a pouco. Então, o próprio Bernabei esclareceu que, por estratégia, por estilo de jogo, ele não ganhava as oportunidades com o Eduardo Cudê. Bom, passada a era Cudê,
O Inter passa por um momento de instabilidade, onde inclusive o René dá entrevistas na zona mista, destacando que se for para o bem de todos, ele deixa o Inter no final do seu contrato, que é justamente no final dessa temporada. Bom, se o cara não quer mais jogar, o Inter precisava de uma alternativa. E com a chegada do Roger Machado, essa alternativa se tornou o Alexandre Bernabei. Desde então, ele tem sido titular e tem sido destaque do Internacional. E justamente esse destaque é que eu quero trazer por aqui, pessoal, porque o pessoal do SofaScore, né, que faz avaliação, análise de números e principalmente atribui notas para os jogadores, né, quem não tá ligado à nota SofaScore, o Alexandre Bernabei, ele é na temporada de 2024 o defensor com a maior nota. Ele é o defensor nessa temporada com a maior nota. Ele tem uma nota 7.47 no SofaScore. Só que eu não tô aqui para falar da nota dele, eu não tô aqui para destacar o número da nota dele, apesar de ser uma avaliação interessante, que inclusive ele não teve nenhuma nota abaixo de 7 de acordo com o SofaScore. Eu vou botar na tela para vocês aqui o post do SofaScore lá no Blue Sky, onde traz os números do Bernabei na temporada. E olha só, o Inter completou 50 jogos, pessoal. O Inter completou 50 jogos na temporada de 2024 e o Alexandre Bernabei tem 12 jogos disputados. Desses 12 jogos, ou nesses 12 jogos, ele tem um gol, uma assistência, 26 passes decisivos. Pessoal, mais de 2 passes decisivos por jogo. Ou seja, ele deixa o seu companheiro em condições de finalizar mais de uma vez ou mais de 2 vezes por jogo. Além disso, 6 grandes chances criadas. Se ele tem uma assistência, ele criou 5 oportunidades, 5 grandes chances, aquela chance clara para o seu companheiro finalizar e marcar o gol, e o Inter não acabou efetivando. Então poderiam ser 6 assistências, se as 6 grandes chances que ele criou fossem convertidas, mas a gente sabe que esse aproveitamento é praticamente impossível de se ter. Além disso, ele tem 21 dribles certos, ou seja, também quase 2 dribles certos por jogo. E aí a gente vai para o sistema defensivo, pessoal. São 31 interceptações. Quase 3 por jogo. São quase 3 por jogo. E, bom, os números e a análise que se faz lá no SofaScore, existe, obviamente, né, um mínimo para essa exclamação que vocês estão vendo aí do outro lado. E a gente está falando que um número excelente é 1.2 por jogo. Então é absurdo esse número de interceptações, ou seja, ele antecipa, ele vai para cima, ele tenta esse desarme, ele tenta esse roubo de bola. E para fechar, 28 desarmes, que também é um baita número, são mais de 2 desarmes por jogo, a gente está falando aí de quase 2,5 desarmes por jogo, o que também é algo muito significativo, que o Bernabei consegue, e isso também é um ponto de destaque. Então o próprio Roger Machado falou na entrevista coletiva da importância do Bernabei e mais do que isso, o relacionamento dele com o Bernabei. O Roger foi um dos melhores laterais esquerdos do futebol, né, gaúcho e brasileiro. E ele chegou a brincar que se ele tivesse jogado naquela época com o Bernabei, quando ele era jogador, ele aprenderia a ser um lateral ofensivo muito melhor. Mas o Roger ensinaria essa parte defensiva. Tá surtindo efeito, o Bernabei tá crescendo nesse momento. Só que tem outro detalhe que eu quero falar com vocês. O Bernabei tem contrato até o final da temporada, rapaziada. Até o final de 2024. E para o Internacional ficar com esse jogador, o Inter vai ter que pagar ou depositar na conta do Celtics 4 milhões de euros, são mais de 25 milhões de reais, quase 26 milhões de reais, então é um alto valor. Deixa nos comentários se vocês acham que vale a pena permanecer e comprar esse jogador. Na minha opinião, ele tem que ficar, o Inter tem que dar um jeito aí de acertar com o Celtics esse pagamento para ficar com o Bernabei, que é um dos principais jogadores do Inter, com o técnico Roger, e um dos melhores laterais que o Inter viu, que o torcedor do Inter vê há bastante tempo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar teu like, compartilhar, ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E além disso, te inscreve no canal, que é fundamental para a gente seguir crescendo com o canal. Vamos tentar chegar nessa marca dos 2.000 inscritos nesse primeiro mês de projeto. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Internacional aqui no canal. Valeu!